Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. E nós estamos estudando distorções cognitivas e nesse vídeo nós vamos estudar sobre uma distorção chamada de personalização. Eu quero convidar você a deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos estudar sobre personalização. O que é uma personalização? É de personalizar uma coisa, é trazer aquela coisa para mim. Então tem a ver comigo. Quando a gente fala de uma distorção, a gente está falando de um pensamento que está irracional, que está um pouquinho distorcido, que não está completamente de acordo com a realidade. Então quer dizer que aquilo que eu estou trazendo para mim, na verdade não é meu. Então isso que é personalização, quando eu trago alguma coisa para mim que na verdade não é meu. Também nós podemos definir personalização como tomar responsabilidade ou culpa por coisas que não foram causadas por nós. E também é personalização quando a gente chama para nós algo que não tem a ver conosco necessariamente. Então deixa eu pensar aqui alguns casos com você. Suponhamos que eu tenho um amigo. E esse amigo, eu mandei mensagem para ele e falei assim: olha amigo, eu tô a fim de encontrar você no sábado, vamos marcar? E aí no começo da semana a gente marca. Aí chega lá pra quinta-feira, ele vem me mandando uma mensagem assim: olha, eu vou ter que desmarcar o encontro, infelizmente eu não vou poder te encontrar, surgiu um imprevisto, não posso te encontrar. Como eu personalizo isso? Eu posso personalizar e falar assim: ele está bravo comigo. Perceba que um evento do mundo, um cancelamento de um encontro, você entende que o que causou esse cancelamento foi você. Então é tomar responsabilidade por coisas que não foram causadas por nós, que a gente pensa que foi a gente que causou. Se ele desmarcou o encontro, qual foi a causa? É eu. Eu personalizo a causa. Sou eu. Em que sentido sou eu? Pode ser assim: ele desmarcou o encontro porque ele está chateado comigo. Ele desmarcou o encontro porque ele não gosta de mim. Ele desmarcou o encontro porque ele não me considera um verdadeiro amigo dele. Ele desmarcou o encontro porque ele considera outras pessoas mais importantes do que eu. Ele desmarcou o encontro porque ele me acha chato. Ele desmarcou o encontro porque ele não quer me ver. Então tem a ver comigo. Isso é personalização. Outro exemplo também. Eu estou andando pela rua e alguém passa por mim e não me cumprimenta. Eu conheço a pessoa, ela passou por mim e não me cumprimentou. O que eu concluo? Que tem a ver comigo. Ela não me cumprimentou porque ela não gosta de mim. Ela não me cumprimentou porque ela está com raiva de mim. Ela não me cumprimentou porque ela está chateada comigo. Tem a ver comigo. Eu personalizo. Eu estava na igreja e de repente uma pessoa me olhou com uma cara assim, ó, séria. Só que eu interpreto: ele está com raiva de mim. Ele me olhou assim porque ele está desapontado comigo. Ele me olhou assim porque ele está chateado comigo. Isso é personalização. Personalização também envolve assumir que sabemos porque alguém fez algo. Se alguém cancelou um encontro com você, você sabe por que a pessoa cancelou? Uai, se ela não te explicou, você não sabe. E a gente supõe que a gente sabe. Ela cancelou porque tem a ver comigo. Ela cancelou porque está com raiva de mim. Então a personalização envolve supor alguma coisa que a gente não sabe. Eu suponho que eu sei. Eu suponho que eu sei porque a pessoa cancelou o encontro. Eu suponho que eu sei porque a pessoa não me cumprimentou. Eu suponho que eu sei porque a pessoa me olhou com uma cara estranha. Você sabe realmente? Uma pessoa pode cancelar o encontro por vários motivos. Pode ter surgido um compromisso. Ela pode ter ficado doente. Ela pode ter que estudar para uma prova. Ela pode estar muito cansada do trabalho. A mãe dela pode estar doente. Tem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode passar por mim e não me cumprimentar. Ela pode não ter me visto. Ela pode não ter me reconhecido. Ela pode estar distraída porque está pensando em um monte de coisas. Ela poderia estar atrasada e passou rápido. Ela poderia estar presa ali nos pensamentos dela.
Ela poderia ter ficado com vergonha de falar um oi, e aí ela é mais tímida, ela talvez é mais introvertida. São várias explicações que não tem a ver com você. Por que a pessoa me olhou com uma cara estranha? Às vezes essa é a cara dela. Às vezes é porque ela é uma pessoa que tem uma cara mais séria. Às vezes ela só estava fazendo movimentos faciais sem perceber. Às vezes não tinha a ver com você, tinha a ver com uma coisa que ela estava pensando assim do que aconteceu, uma memória. Nem tudo tem a ver com você. Nem tudo que acontece no mundo é sobre você. Nem em que sentido? Você não é a causa do que acontece no mundo, né? É claro que tem algumas coisas que pode ser que você cause, óbvio. Mas nem tudo é causado por você. É você que faz chover? Não é. Choveu, foi culpa minha. E às vezes essa personalização ela pode ganhar proporções assim também. Uma pessoa pode achar assim: sabe por que as coisas estão dando errado na minha vida? Porque eu não sou uma boa pessoa. Existe uma justiça que está me punindo. Sabe por que teve uma chuva que destruiu a minha casa? É culpa minha. É porque Deus está magoado comigo. Sabe por que eu estou na igreja e as coisas na minha igreja não vão bem? É porque eu sou uma pessoa que traz maldição para a igreja. Eu estou em pecado e aí meu pecado faz com que a igreja inteira seja prejudicada por culpa minha. Sabe por que minha família não vai bem? É culpa minha. Sabe por que o meu país não vai bem? É culpa minha. Sabe por que nós estamos passando por uma crise econômica? É culpa minha. Tudo pode parecer que é culpa sua. É culpa minha porque eu votei errado. É culpa minha porque Deus está chateado comigo. É culpa minha porque existe uma lei, é o karma. É claro, eu não estou questionando a parte religiosa. Pode existir karma, pode existir Deus. O problema é quando a gente usa essas coisas para culpar a gente por coisas que não são culpa nossa, que não são responsabilidade nossa, que não estão sob o nosso controle. Então a personalização vem daí. A gente se responsabiliza e a gente se culpa por coisas que não foram causadas por nós. E a gente interpreta coisas que não têm a ver com a gente como se tivesse a ver com a gente. A gente supõe que as pessoas agiram de uma determinada maneira por causa da gente. E aí a gente pode pensar em algumas estratégias para lidar com a personalização. A primeira estratégia é identificar pensamentos negativos e questioná-los. Identifique esse tipo de pensamento. Toda vez que você for achar um pensamento do tipo assim, é culpa minha, tem a ver comigo, foi por causa de mim, foi porque a pessoa está chateada comigo, foi porque a pessoa está com raiva de mim, tudo que tiver isso, eu, mim, comigo, minha culpa, por causa de mim, porque está com raiva comigo. Toda vez que tem um pensamento que tem essas noções, olhe, identifique o pensamento. Tem um pensamento dizendo assim, a pessoa está chateada comigo. Toda vez que tiver esses pronomes da primeira pessoa muito marcantes, identificar um pensamento que direciona a causa a mim. Pode ser que tenha a ver com você, em alguns casos pode ser. Não tem problema, tem coisas que pode ter a ver com você. A gente chateia pessoas, a gente deixa pessoas magoadas, a gente tira uma nota ruim na prova porque a gente não estudou. Uma pessoa pode não ter cumprimentado porque realmente não estava com raiva da gente. Então assim, não é dizer que não existem esses casos. É dizer assim, será que eu posso supor que é isso? Para saber se é isso, eu tenho que investigar primeiro. Eu não posso já supor. Então a primeira coisa, identificar esses pensamentos e questionar. Questionar o quê? Primeiro, esse pensamento é baseado em fatos ou suposições? Quando eu suponho que uma pessoa cancelou o encontro comigo porque ela está magoada comigo, eu estou supondo uma coisa, ou foi a pessoa que chegou em mim e falou assim, eu cancelei o encontro porque eu estou magoado com você? Eu tenho dado de realidade, eu estou supondo coisas. Porque se você está supondo coisas, é só suposição, é especulação, é conjectura. Você só está especulando, você não sabe. Você não sabe. Perguntar então,
se for suposição, pergunte: quais evidências eu tenho para isso, tanto a favor como contra? A favor talvez seja mais fácil, né? Mas pense, eu tenho evidência? A pessoa desmarcou o encontro comigo, eu tenho evidência de que ela está magoada comigo? Quais são as evidências? Eu tenho evidências de que pode ser outra coisa? Comece a supor outras hipóteses. Tá, tudo bem, vamos considerar. Uma hipótese é que a pessoa está magoada comigo. Mas isso é só uma hipótese, é uma suposição. Pode ser que ela é verdadeira? Pode ser. Mas hipóteses não são verdades. Hipóteses são só hipóteses. Hipóteses podem ser falsas. E hipóteses sempre têm hipóteses a mais, outras possibilidades. Não é que você vai dizer que essa hipótese é falsa. Você pode reconhecer essa hipótese pode ser verdadeira, mas ela não é a verdade. Ela até pode ser verdadeira, mas ela também não é a única hipótese. Então pense hipóteses alternativas. Quais outras hipóteses podem ter? A pessoa desmarcou o encontro porque ela estava atarefada. A pessoa desmarcou o encontro porque ela está muito ocupada, porque ela está doente. Tantas hipóteses. Levante hipóteses alternativas e depois você pode medir as evidências. Considere hipótese por hipótese. Qual que é a hipótese, a chance da hipótese de que ela estava muito ocupada ser verdadeira? Ela trabalha muito, ela estuda muito, ela faz algum curso. Compare as hipóteses, pese evidências, não tome uma suposição como se ela fosse a verdade. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia para lidar com a personalização consiste em cultivar a autocompaixão e a gentileza consigo mesmo. Isso aqui é uma coisa legal, assim, sabe? Vamos supor, suponha que um amigo seu chegue até você e fala assim: olha, hoje eu tive uma reunião com o meu gerente da minha empresa e ele me olhou com um olhar estranho e eu acho que ele está chateado comigo. O que geralmente você diria para esse amigo? Uma coisa que a gente geralmente faz quando um amigo fala isso é falar assim: não, talvez ele não está chateado com você, pode ser outra coisa. Às vezes ele só teve um mau dia, às vezes ele só estava cansado, ele ficou com cara feia. Não, eu acho que às vezes você achou que ele estava com cara feia, mas não estava. Já viu que quando as pessoas chegam até nós com personalização, geralmente a primeira coisa que a gente faz é tentar mostrar para a pessoa que tem outras possibilidades? Não, relaxa, ele não está com raiva de você, ele não deve estar magoado não. Nossa, meu namorado não me responde, tem 2 horas que eu mandei mensagem e ele costuma me responder na hora, e ele não respondeu já tem 2 horas. Será que ele está com raiva e magoado comigo? Se um amigo seu comenta isso com você, geralmente você fala assim: não, que isso, às vezes ele só estava ocupado. A gente tem compaixão com o outro. A gente se preocupa em mostrar para o outro que tem outras hipóteses, tem outras possibilidades. Mas quando é com a gente mesmo, a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Não, é culpa minha, eu fiz algo errado. Será que a maneira como a gente trata o outro geralmente é com muito mais compaixão e gentileza? E às vezes a maneira como a gente trata nós mesmos é tão dura, né? Por quê? Se alguém chegando em mim e fala assim: nossa, eu tô tão triste porque eu tirei uma nota ruim na prova, eu tô sentindo que eu sou a pior pessoa do mundo, tudo é culpa minha. Aí geralmente a gente vira pra pessoa e fala assim: não, que isso, foi só uma prova. Nota não é tudo. Nota não é medida de inteligência. Não, talvez você não estava bem naquele dia. Não quer dizer que você é uma pessoa burra, incapaz. A gente tenta mostrar compaixão, empatia com a pessoa. Por que a gente não faz o mesmo com a gente mesmo? Sabe, a gente tem que ter mais compaixão conosco mesmos, né? Ser mais gentil. Você é a pessoa que você convive o dia inteiro. Se você não se tratar bem... Então, assim, às vezes, imagine o caso de outra pessoa. Você é uma pessoa, você não é um ser único, assim, diferente de todo mundo. Se você trata as outras pessoas com compaixão, trate a você mesmo também. Talvez quando você estiver se sentindo culpado, tente fazer o exercício de imaginar que você é outra pessoa. Imagine que você é seu filho. Imagine que você é sua mãe. Então, sei lá, você estava tentando parar de fumar e aí você teve uma recaída, assim, depois de alguns meses tentando parar de fumar. E às vezes você é muito duro com você mesmo. Às vezes você vai dizer assim: eu te odeio, você é horrível, culpa sua. Mas pense,
E se eu fosse o meu filho? Meu filho tá tentando parar de fumar e ele chega em mim e fala assim: mãe, ô pai, eu tive uma recaída, tava 2 meses sem fumar, eu tô arrasado. O que você vai virar pro seu filho e vai falar? Se você é um bom pai ou uma boa mãe, você diria pro seu filho: você é um horror, meu filho. Viu? Você não dá conta de nada. Você não consegue. É isso que você falaria pro seu filho? Então por que você fala isso pra você? Por quê? Então, seja mais gentil consigo mesmo. E talvez para praticar essa gentileza, faça esse exercício de imaginar que você é seu filho, que você é sua mãe. E pense assim: o que eu falaria para minha mãe? O que eu falaria para o meu filho se ele estivesse na minha pele? E um terceiro ponto é focar naquilo que você controla, né? Nós não controlamos como os outros agem e reagem, mas podemos controlar como agimos. Esse é um princípio muito importante. Preocupe-se só com aquilo que está dentro do seu controle. Você controla a chuva? Então faz sentido você ficar preocupado se de impedir chover? Você não vai conseguir impedir a chuva de cair. Então por que tentar controlar o que os outros sentem, o que os outros reagem, o que os outros pensam de você? Você controla o que os outros pensam de você? Você consegue controlar o pensamento das pessoas? Não consegue. Nem toda preocupação é útil. Toda preocupação é válida, todo sentimento é válido, mas nem todo sentimento, nem toda preocupação é útil. Qual que é a utilidade de eu ficar preocupado com uma coisa que eu não posso controlar? É inútil. A única coisa que vai fazer é você sofrer, porque você não pode mudar aquilo, você não pode controlar aquilo. E que mundo horrível seria esse se as pessoas tivessem o poder de controlar as outras, né? É ruim, não é? Então foque naquilo que você controla os seus pensamentos. Então pense, assim, você não controla todos os seus pensamentos, né? Até naquilo que você controla, que é sobre você, reconhece que tem coisas que não estão no seu controle. Você não controla todos os seus pensamentos. Você não controla os seus sentimentos. Ah, eu estou sentindo ciúme, logo eu vou me sentir culpado. Você é que para e fala assim: eu quero sentir ciúme agora. Aí, de repente, você fala assim: eu quero parar de sentir ciúme agora, o ciúme desaparece. Mágica. Não é. Então, por que se culpar por uma coisa que você não controla? Por que se preocupar com aquilo que não está na sua esfera de controle? Pense nas coisas que você pode controlar. Você pode, por exemplo, decidir procurar um terapeuta para te ajudar. Então, essas são as 3 estratégias, né? Então, a primeira, identificar pensamentos negativos e questioná-los. Se questionar se esse pensamento é baseado em fatos ou suposições. Pensar em quais evidências contam a favor ou contra esse pensamento. Pensar em hipóteses alternativas. Segundo, cultive uma relação de amor, compaixão e gentileza consigo mesmo. Para isso, você pode, às vezes, tentar fazer o exercício de imaginar que você é outra pessoa, que outra pessoa está em sua pele, e imaginar o que você diria se fosse sua mãe, o que você diria se você fosse o seu filho. E terceiro, foque nas coisas que você pode controlar. Todo sentimento é válido, toda preocupação é válida, mas nem toda preocupação é útil, efetiva, porque tem coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. E evidentemente, se você tem lidado com sentimentos constantes de culpa, se você tem sentido que tudo é culpa sua, que tudo é responsabilidade sua, que tudo tem a ver com você, e isso tem te causado sofrimento, evidentemente que é importante buscar um terapeuta, uma ajuda psicológica para lidar com essas questões e trabalhá-las. Espero que você tenha gostado deste vídeo e até mais.